bom dia, sejam bem-vindos ao podcast da Previform. Hoje vamos falar de educação inclusiva, experiências e reflexões. Este é um espaço que pretende estimular a reflexão para um tema cada vez mais importante e que merece a atenção de toda a sociedade. E quem melhor para falar de educação inclusiva que as nossas duas convidadas do dia de hoje, Celeste Silva e Ana Lúcia Sequeiros. Vamos fazer uma breve introdução das nossas convidadas, também para conseguirem conhecer um bocadinho mais do percurso profissional de ambas. Celeste Silva é licenciada em Psicologia pela Universidade de Coimbra e culminou os seus estudos no ano de 1995. Trabalha atualmente na EPRA-Lima, Escola Profissional do Alto Lima, desde 1996. Começou como formadora e animadora das unidades de inserção na vida ativa e foi assumindo progressivamente funções como psicóloga. Em 2006, quando surgiram os Centros de Novas Oportunidades, Celeste deu início a esse projeto na escola. Entretanto, não havendo o Departamento de Educação Especial, foi o Serviço de Psicologia que sempre coordenou, que foi desenvolvendo essa atividade em colaboração com alguns professores, primeiro contratados e depois professores internos, que fizeram formação. Entretanto, foi criado o departamento e foi chefiado por professores. Em julho de 2008, quando surge o Decreto-Lei 54, que vem a criar as equipas multidisciplinares de educação inclusiva, então, a partir dali, a Celeste passa a assumir a coordenação desta equipa. Neste momento, continua a ser coordenadora dessa equipa com o Serviço de Psicologia nas 3 escolas da EPRA-Lima, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte de Lima. E Ana Lúcia Sequeiros, que também é de Ponte de Lima, é professora de História e Geografia de Portugal e de Português e atualmente dá aulas no agrupamento de escolas de Valdevez. Estudou na ES de Viana do Castelo, nos tempos livres dedica-se ao associativismo. Faz parte da Associação Recreativa e Desportiva dos Amigos do Bairro, que tem como objetivo dinamizar atividades culturais. É também voluntária na ALAR. Aprecia futebol e gosta muito do Futebol Clube de Porto. Obrigada por terem aceito este convite para este podcast com um tema tão importante e que diz respeito, acho que um bocadinho a todos nós, quer sejamos pais ou não, sim, todos nós temos pessoas na nossa família, ou temos conhecidos ou temos amigos que em algum momento precisaram ser incluídos e provavelmente encontraram ali algum entrave. Como é que eu pretendo iniciar então esta conversa, se calhar também para as pessoas que nos seguem e que vão ver e ouvir este podcast. Qual é a diferença, e é por ali que eu quero começar, se me permitem, qual é a diferença entre educação inclusiva e educação especial? Se calhar começávamos por ali. Não sei, Celeste, Ana Lúcia? Talvez a colega, sendo professora. É assim, há uma diferença, porque, por exemplo, a educação inclusiva está mais associada a incluir todas as crianças, mesmo dos diferentes níveis de aprendizagem, mesmo os diferentes níveis socioeconómicos, as necessidades que sejam diferentes. Toda a educação inclusiva remete-nos então para incluir todas essas crianças, todos esses alunos. Enquanto que na educação especial nós estamos mais a falar das crianças com deficiência e que, lá está, até então falava-se mais da educação especial, hoje em dia falamos mais da inclusiva porque lá está, tentamos incluir todas essas crianças na mesma sala de aula, na mesma escola, nas mesmas atividades e por aí fora. Pronto, ótimo. E qual é a importância, qual acham que é a importância não só em termos das escolas, mas também na psicologia, Celeste, ou seja, qual é a importância de começar a criar o hábito de nós conseguirmos falar de inclusão? Assim, a inclusão, todos nós precisamos ser incluídos em algum momento na nossa vida, ou se não, em todos os momentos da nossa vida, não é? Pronto. Há alguns autores que se têm dedicado realmente a estudar esta questão da inclusão, nomeadamente há uma autora canadiana, só me estou a recordar do apelido, Amor, e ela tem até uns gráficos muito interessantes, são círculos onde realmente ela estuda a questão
da inclusão e a exclusão. E mesmo aquilo que nos pode parecer inclusão acaba por não ser, porque o gráfico, quando as pessoas olham para ele e o referem como mais inclusiva, ela tem umas corzinhas, uns pontinhos verdes e uns pontinhos cinzentos dentro de um círculo, não é? E então, esse que é aquele que parece que as pessoas estão efetivamente mais incluídas, porque estão todas dentro do círculo, as de cor verde e as outras, mesmo assim não é inclusão, porque na verdade, ao incluir outra cor, não é? Já estamos ali a excluir também, não é? Pronto. Portanto, isto não é fácil de estudar, não é fácil realmente de trabalhar a inclusão, não é? E depois também remete para outras questões, como por exemplo a identidade das pessoas, remete para os sistemas instalados, portanto, remete para a cultura da sociedade. Portanto, há aqui uma série de questões que não são fáceis de resolver e que depois nós, no nosso dia-a-dia, na nossa prática profissional, acabamos por nos confrontar com elas, não é? Mas que é importante fazer este esforço para incluir e, sobretudo, dar igualdade de oportunidades a todos é importante, não é? Que acho que este é o tema central da inclusão, ou seja, conseguir dar, de facto, oportunidades a todos por igual, ou tentar que assim seja, não é? Não só na realidade das escolas. Todos tenham as mesmas oportunidades para chegarem lá, a equidade, não é? Exatamente, e não só em contexto escolar, mas também em contexto de sociedade, não é? Porque se falarmos de inclusão, por exemplo, nas nossas escolas, sim, estamos a falar de crianças, estamos a falar de jovens, mas que no dia de amanhã eles formarão parte da sociedade. Sim, serão o nosso futuro, sim. Exatamente, sim. E irão precisar também de encontrar onde trabalhar, como se manter, e acho que também é importante, não só no termo e na realidade das escolas, mas também abranger mais um bocado. Quais acham que são os desafios mais comuns enfrentados pelos professores e pelos profissionais também da saúde, no fundo também, e nestes ambientes educacionais um bocado mais inclusivos, desculpem, e como é que se poderá fazer para superar estes desafios que julgo sejam muitos ainda? Assim, eu penso que esta lei de 2018, portanto, o Decreto-Lei 54/2018, de 6 de julho, veio trazer realmente uma mudança de paradigma interessante, porque, como estava a dizer aqui a colega, deixámos-nos centrar tanto nos aspectos orgânicos e mais médicos, porque normalmente quando nós identificávamos algum aluno ou jovem com necessidades educativas especiais, era com base num diagnóstico médico. Eles precisavam trazer realmente um atestado médico ou um relatório médico que nos orientasse, mas era numa perspectiva orgânica, não é? Pronto. E este decreto-lei veio trazer uma mudança de paradigma, porque efetivamente qualquer criança ou jovem ao longo da sua vida pode necessitar a determinado momento de ter um suporte, um apoio, uma medida que o venha a ajudar a ultrapassar aquele obstáculo pelo qual está a passar. E não tem que ser um obstáculo de aprendizagem especificamente, pode ser efetivamente o avô que morreu e ele está ali 2 meses, 3 meses a lidar com aquela situação, o divórcio dos pais. Portanto, pode ser coisas do nosso cotidiano, do dia-a-dia, da nossa vida, não é? Temporárias, não é? Temporárias, pronto. E existem efetivamente as permanentes, e por isso é que o Decreto-Lei também veio trazer um sistema, digamos, de atuação, que é um sistema em pirâmide, portanto temos as medidas preventivas, que está no primeiro nível, depois temos as medidas mais remediativas, que são as seletivas, que estão no segundo nível, e depois temos as medidas adicionais, que são efetivamente para aquelas crianças e jovens que têm necessidades bastante acentuadas, de medidas diferenciadas, não é? Mas o mais importante deste decreto-lei foi mesmo esta questão de abranger todos a determinado momento, porque efetivamente nós somos todos diferentes
e ao longo da nossa vida podemos ter esses momentos de precisar de alguém, não é? E, portanto, precisamos nesses momentos também estar incluídos, que alguém olhe para nós e veja que aquele momento é um momento importante para mim e preciso ser ajudada nesse processo, não é? Ultrapassar aqueles obstáculos. Sim, sem dúvida. E são obstáculos, como dizia, assim, há crianças que de facto nascem com estas necessidades, mas também pode vir a acontecer uma infelicidade. Há crianças que passam por períodos complicados, não é? Que são temporários, mas são períodos complicados e que precisam realmente de uma ajuda, ou porque se nota que têm tido recaídas na aprendizagem, por esses motivos, por exemplo, falecimentos ou divórcios e assim, e nós temos que estar lá também para acompanhá-los. Claro, sim, incluí-los nesta nova realidade que eles possam vir a estar a experienciar, no fundo. Eu gostaria muito que me pudessem falar efetivamente, não é? Porque, assim, falar de inclusão, eu acho que ainda temos isto como um conceito, não é? Aqui muito aqui em cima, não é? Mas como é que isto se traduz na nossa vida, no nosso dia a dia? Não sei se é possível explicar desde a vossa experiência profissional alguma história, algum caso que de facto tivesse tido sucesso ou não, porque julgo que também existam estes casos nos quais não é possível e que pudessem partilhar connosco estas experiências também para refletir acerca disso. Eu sou novinha, portanto estou a dar aulas já há 2 anos, portanto em termos de experiência também ainda não tenho muita, mas por acaso aconteceu um caso que eu dou explicações já há alguns anos e tenho um menino que acompanho que é autista. E ele está em ensino doméstico, porque ele simplesmente não se conseguiu adaptar ao sistema educativo da escola onde ele estava. E acabou por ficar um bocadinho posto de parte, foi colocado de parte pelos profissionais de educação. E a mãe optou então pelo ensino doméstico e faz as atividades em casa, faz as atividades ao ar livre, fora do contexto escolar. E a verdade é que desde que ele saiu da escola, a mãe nota realmente grandes melhorias e mesmo a felicidade do menino, porque ele sempre que está perto de uma escola entra muito em stress. Pronto, foi realmente um dos casos que em termos escolares não teve sucesso, mas que fora dele tem tido sucesso e é o mais importante, é o sucesso do aluno, claro, seja de que forma for. Sem dúvida. E que ele consiga encontrar o seu espaço. Sim. Que muitas vezes não é o espaço convencional ao qual nós estamos habituados. Celeste? No meu caso, pronto, nós trabalhamos mais com o nível secundário, não é? Secundário profissional, portanto, eles já nos chegam também bastante trabalhados, não é? Pelos professores de educação especial, porque já tiveram um percurso bastante grande, mas os desafios continuam a ser muitos. Mas as pequenas conquistas é aquilo que me dá mais gozo ver, não é? Por exemplo, nós temos projetos internacionais, não é? E temos estágios internacionais também. E quando nós conseguimos que alunos com necessidades permanentes efetivamente viajem e ultrapassem os seus medos, as suas inseguranças, até a própria autoestima, não é? Portanto, isso para mim é extraordinário, porque sei que houve ali um progresso, não é? Por muito pequeno que fosse, houve ali um progresso para aquele aluno. Aqueles alunos que nos chegam, efetivamente, que desaprenderam de gostar da escola, não é? E que depois chegam ao 12º e até querem prosseguir. Pronto, tudo isso leva-nos a crer que efetivamente as medidas que a gente vai implementando, mesmo que às vezes não sejam... que sejam medidas mais informais até, às vezes parecem informais, embora não sejam, mas têm reflexo no percurso deles, não é? E no sucesso deles e naquilo que eles vão tornar depois de sair da escola, não é? E para mim, pronto, é essencialmente essas pequenas conquistas que me fazem acreditar que vale a pena. Se eles acabam o 12º a querer ficar na escola é porque estamos a fazer um bom trabalho. É isso. Ou se acabam o 12º ano, lá está, meninos com necessidades mais permanentes, como o déficit cognitivo ou até o autismo, às vezes, não é? Pronto. Efetivamente, quando eles, por exemplo, são capazes de ir para o mercado e fazer uma formação em contexto de trabalho numa área, depois noutra área, quer dizer, há aqui
uma evolução a nível de adaptação, não é, da parte deles, que é grande, não é? Exigiu muito da parte deles, não é? Certo. Mas também significa que houve uma aprendizagem que foi feita, não é? E que foi orientada e que aquilo resultou, não é? Sim. Pronto. E é nesse sentido que considero que está o sucesso, não é? E há cada vez mais destes exemplos, julgo que sim. Sim. E felizmente, quer dizer que estamos a conseguir, no fundo, entender melhor um bocadinho como é que nós conseguimos tratar destas pessoas e incluí-las e que eles consigam ter um futuro, que é disto que nós, no fundo, estamos a querer falar. E acham que é necessário cada vez mais a comunidade conseguir ser incluída e também conseguir entender como é que isto se trabalha, porque todos nós somos seres sociais. Sim. Temos de viver e conviver em sociedade e qual é o papel que a comunidade pode ter dentro deste tema da inclusão? E não sei se existem ou se conhecem alguns exemplos de colaborações que tenham sido bem-sucedidas, não é? É assim, não só estamos a falar das instituições, mas também fora das instituições, porque existem empresas, existem pessoas singulares. Sim. E como é que se pode fazer para esta simbiose e para isto tudo funcionar? Não sei, Ana Lúcia e Celeste. Assim, eu acho que a comunidade é importante porque todos juntos formamos a sociedade, não é? E a partir do momento em que a comunidade também aprende a incluir essas pessoas, acho que é importante porque as crianças precisam disso, os jovens precisam disso, precisam de se sentir incluídos para se prepararem para o futuro. E eu acho que a comunidade tem esse papel, porque eles durante o dia estão na escola, mas fora da escola eles têm uma vida e vão viver diariamente com a comunidade e precisam da comunidade para se sentirem incluídos, para depois também no futuro, quando tiverem um trabalho, também estão dentro da comunidade. Ou seja, a escola acaba por ficar para trás quando eles saírem da escola, mas a comunidade vai estar sempre. Exatamente. E então a comunidade é muito importante para este contexto, sem dúvida. Incluído na comunidade, eu começava pelos pais. Sim. Porque, efetivamente, os pais são muito importantes neste percurso. Infelizmente, ainda temos muitos pais que ou não sabem como acompanhar, como agir. Também temos pais que não querem saber, propriamente. Sim. Pronto. Mas os pais é muito importante. E às vezes são coisas pequenas. Lá estava a falar da formação em contexto de trabalho. Ir visitar o filho uma vez na formação em contexto de trabalho, aquilo para a autoestima daquele jovem é extraordinário, não é? Claro. E depois a comunidade, efetivamente, às vezes também num aspecto informal. Por exemplo, fazem formação em contexto de trabalho numa determinada empresa, não é? Encontrar um funcionário daquela empresa noutro contexto social, por exemplo, numa romaria, qualquer coisa, ou num jogo de futebol. E aquela pessoa reconhecer, não é? Então estás aqui, etc. Este tipo de reconhecimento social para aquela pessoa é extremamente importante, porque eles também têm um papel a desempenhar na sociedade, não é? Sem dúvida. E, portanto, se houver essa visibilidade das pessoas, não é? Que realmente precisam de ser incluídas, mas temos de trabalhar para isso, não é? E não é fácil, às vezes, e muitas das vezes está na parte da educação e da cultura, as empresas aceitarem. E às vezes até nos vêm com argumentos que eles até consideram válidos, mas na verdade são preconceitos, não é? São preconceitos. Pronto, felizmente o IFP também já tem algumas medidas para jovens que saem e que têm um grau de incapacidade relativamente grande. Pronto, o meu problema é mesmo aqueles outros jovens que não têm a incapacidade totalmente determinada, ou pronto, porque ainda há muitos que não chegam ao 12º ano que ainda não têm capacidade determinada, por exemplo. Portanto, andaram médico aqui, médico acolá, um sucesso, passou um ano, reprovou outro, passou de um percurso de educação para outro percurso de educação, portanto, que andaram assim um bocadinho aos trambolhões, não é? E chegam ao 12º ano, ainda não há um grau de incapacidade definido,
portanto, não conseguem ser apoiados, nomeadamente no mercado de trabalho, porque não têm esse grau de incapacidade definido, ou então têm o grau de incapacidade, mas depois confrontam-se com esta situação de quem é que os vai apoiar ou orientar, não é? Porque é certo, o IFP faz a ponte com a empresa, não é? Mas depois é preciso claro, acompanhar, não é? Não é só dizermos que eles estão incluídos na escola durante aqueles 12 anos e depois saem da escola e vão para onde? Exatamente. E o que é que vou fazer? Se, por exemplo, às vezes acontece, não é? Há pais que não querem saber e se sentem abandonados pelos pais, onde é que eu vou? Quem é que me vai ajudar? Onde é que eu vou trabalhar? Portanto, é aí. É aquela questão da comunidade. A escola termina, para onde é que eu vou? A comunidade é que tem que ajudar também. E esta questão, desculpa Celeste, esta questão das empresas, ou seja, estava a falar que, por exemplo, existem muitas empresas que efetivamente têm vagas disponíveis, se pode dizer assim, Sim. para estas pessoas que tenham algum tipo de incapacidade, mas são realmente preenchidas? Ou isto só está no papel? Não sei dizer. Não sei dizer. O que eu sei dizer é que as empresas pequenas conseguem acolher muito melhor estes jovens, não é? Porque depois há uma informalidade que ajuda a que o jovem se sinta acolhido. Certo, lá está, sim, não é? certo. E o sentir-se acolhido é sentir-se incluído, não é? Certo. E voltamos ao mesmo. Pronto, portanto, acho que tem muito mais a ver com aquela... Porque, se formos a ver, 90% das nossas empresas são pequenas e médias empresas, não é? Pronto, não são as grandes. E, portanto... Eu fico extremamente feliz e orgulhosa, e já vi aqui também em Ponte Lima, restaurantes que contratam, e eu fico muito contente porque estão a incluir aqueles jovens, que claramente são jovens que acabaram há pouco tempo a escola, porque são jovens, lá está, e eu fico mesmo muito contente porque a comunidade está a trabalhar. Exatamente. Está a trabalhar em função da inclusão e isso é muito importante. Os passos estão a ser dados devagar, sim, mas sim, estamos a conseguir. Devagarinho, sim. Exatamente, estamos a conseguir caminhar para a meta de conseguirmos de facto incluir todos, não é? Todas as pessoas. Há bocado a Celeste falou, e acho que sim, e acho muito importante que os pais também devem ajudar neste processo de ensinar os filhos desde muito pequeninos que o mundo é diverso. Sim. E que nesta diversidade nós podemos encontrar maravilhas. Isto, os pais. Agora, os professores, em contexto de educação, acham que os professores também precisam de ter estas ferramentas para conseguir tratar e conseguir acolher e conseguir de facto dar um caminho e ajudar a estas pessoas a terem um caminho? Acham que ainda na educação existe também falta de inclusão muito por falta de preparação? De recursos. Sim, e de recursos também, sim, exatamente. Acredito que muitas escolas estejam já preparadas para a inclusão, mas nem todas estão. Ainda há muitas escolas que acredito que ainda têm um espaço só para aquelas pessoas, porque havia muito essa questão, há algumas escolas aqui de Ponte Lima que eu acho que já têm melhorado muito essa parte, mas eu lembro-me perfeitamente que havia escolas que tinham um espaço, um anexo, em que colocavam lá as crianças e faziam lá atividades com elas, muito bem, atividades, certo? Mas que não estavam incluídas, elas simplesmente estavam na escola, mas não estavam incluídas. Hoje em dia sinto que é diferente, sinto que aquelas crianças estão colocadas também com as outras e estão a ser incluídas nas atividades, nas dinâmicas da escola, em visitas de estudo, e isso é muito importante, mas acredito sim que ainda existem muitas escolas que não estão preparadas. Sim. Sim, eu também sinto isso e sinto que se calhar lá está, também os nossos professores, a média de idades também penso que é bastante elevada, não é? Também e a pode preparação deles não foi a mesma, não é? Claro. É certo que vão fazendo algumas formações de atualização, etc.
Mas não é fácil gerir uma turma, não é fácil, por vezes, pronto, eu não sou professora, não é? Embora, mas acaba por ter um bocado da experiência também. Mas reconheço que não é fácil gerir uma turma de 20, 30 alunos, não é? Onde depois temos 2 ou 3, ou 2, no máximo 2, normalmente é o que está estipulado, que efetivamente exigem muito mais de nós, não é? E depois temos 5 ou 6 que também não é fácil trabalhar com eles, e depois 7 ou 8 que também são muito exigentes porque têm outro tipo de personalidade. Alguns não são simplesmente da aprendizagem, é mesmo o comportamento, a personalidade, pronto. E não é fácil os professores lidarem com isso, não é? E, portanto, esta questão de falta de preparação, mais gestão de sala de aula, mais tempo de preparação, porque eu acho que nesse aspecto também às vezes não se dá o devido valor. Os professores têm manuais, efetivamente, e hoje em dia até já vêm com uma parte preparada para os alunos da educação inclusiva, em determinadas disciplinas, mas, por exemplo, eu que estou no ensino profissional, eles têm muitas UFCDs, unidades de formação, não é? Em que não há manual, é o próprio professor que, considerando as temáticas abordadas, que depois tem que ali criar o manual e criar o percurso, não é? E eu acho que é difícil preparar as aulas, e se quer preparar direitinho e tendo em atenção as diferenças e essa diversidade, tem que se ter tempo, não é? Para pensar como vou fazer, como é que eu vou fazer, não é? Porque lá está, o decreto-lei vem-nos trazer algumas orientações, não é? As medidas preventivas, as acomodações curriculares, não é? Quando colocar o aluno à frente ou colocá-lo lá atrás, se houver este determinado problema, pronto. Há realmente uma série de orientações que os professores têm, não é? Que depois podem seguir e automaticamente, mas o problema é que uma turma é um grupo que não é homogéneo, não é? Exatamente. Diferentes níveis de A teoria está feita, mas depois como é que nós conseguimos E para conseguir gerir isso tem que haver um certo grau de criatividade e de inovação por parte do professor, para além da preparação e do planeamento. E depois da execução, claro, não é? Porque para além do planeamento da aula, propriamente dita, não é? Tem que ter em consideração essas diferenças todas, essas individualidades todas que estão em sala de aula, não é? E a preparação que exige é muita e exige, lá está, eu acho que exige muita criatividade e inovação por parte dos professores. E tempo. E isso exige tempo, não é? Eu, por exemplo, eu tenho turmas em que existem diferentes níveis de aprendizagem, diferentes nacionalidades, porque também agora é uma realidade cada vez mais assente. Já vamos falar nisso também. Porque isso também é inclusão, não é? Exatamente. Temos muitos meninos que vêm de outros países e também lá está de línguas completamente diferentes. Portanto, uma turma com 20 alunos em que existem diferentes línguas, em que existem diferentes aprendizagens, também não é fácil e requer muito trabalho e muito tempo para trabalharmos com eles. E acham que, por vezes, este trabalho e este tempo que os professores precisam, de facto, para trabalhar na sala de aula com contextos tão diferentes, acham que o apoio por parte também das escolas e da equipa técnica, o apoio que deve existir deve ser muito mais profundo, ou seja, também o professor precisa sentir-se incluído e apoiado. Sim, não há dúvida nenhuma. Sem dúvida, não há dúvida nenhuma. Porque isto e às vezes não é só os recursos, às vezes nem é só os recursos, não é? Às vezes é mesmo isso, é a própria direção da estrutura onde se está, não é? Reconhecer essa dificuldade por parte do professor e dar, às vezes são apoios emocionais até, basta isso, não é? Ok, esta semana não conseguiste chegar lá, mas vais ver para a semana, pronto. E sim, é muito importante que as direções tenham consciência dessa dificuldade e aos poucos ajudem a que as coisas funcionem, não é? Pronto, nós não temos tido esse tipo de situações, mas admito que situações que exigem recursos tecnológicos, sei lá, por exemplo, meninos surdos ou meninos com determinada paralisia cerebral que precisam de meios tecnológicos, não é? Quer dizer, se um dia falta a bateria, um dia falta não sei o quê,
é óbvio que isso não ajuda a que haja realmente fluidez no apoio que aquela criança vai ter, não é? Exatamente. Pronto. Isto tem de ser uma engrenagem que trabalhe perfeita. Não é? E muitas vezes não é fácil porque são muitas coisas em redor. Não é? Lúcia, falavas um bocado precisamente nesta questão da inclusão. Obviamente, pessoas que saem dos seus países. E é uma realidade cada vez mais acentuada em Portugal, sim. Exatamente. E acham que também neste tema da inclusão de pessoas que vêm de outros ambientes, de outras culturas, como é que as escolas e as equipas conseguem tratar deste assunto? Porque é uma realidade que sempre existiu, mas atualmente é em força. Ou seja, cada vez mais pessoas de outros países. Eu falo no meu caso, eu, por exemplo, dou português de língua não materna, que é, lá está, aos meninos que o português não é a língua materna deles, não é? Mas, por exemplo, lá está, na minha escola existem professores para isso, mas acredito que com a falta de professores há cada vez menos recursos para isso. E acredito que, se calhar, haja crianças que neste momento não estão a ter aulas de português de língua não materna. Não é? Porque lá está, há cada vez menos professores, há menos recursos, menos recursos no sentido dos profissionais de educação. Por isso acredito sinceramente que acaba por dificultar a tarefa, não é? E acaba por ser uma questão de também precisarem ser incluídos e entramos outra vez, não é? Neste loop quase... O que nos pode ajudar aqui, se calhar, são as novas tecnologias, não é? Os tradutores automáticos, etc., que acabam por não deixar os jovens demasiado para trás, não é? E depois a questão de trabalhar a tal identidade, não é? Eu penso que nós, agora estou a falar aqui da região do Minho, não é? Cada vez mais temos várias nacionalidades, de vários continentes, não é? Que não era uma realidade que tínhamos. É verdade. Mas também resistimos, porque não conhecemos, não é? Ou seja, as pessoas não sabem... sabem pela televisão, mas o lidar diariamente, não é? Com estas pessoas também resistimos. Exatamente. Não é? E, portanto, também de perceber a identidade deles, para eles também sentirem que querem saber quem eu sou. Na escola, querem saber quem eu sou, qual é a minha opinião, de onde venho, as minhas raízes. Isso também é importante para eles se sentirem incluídos e acolhidos, lá está, não é? E penso que trabalhar também nesse aspecto, não é só o aspecto da língua, que lá está, eu acho que as novas tecnologias podem ajudar, não é? É também este aspecto de não descurar as raízes daquelas pessoas, não é? Porque elas vêm do outro lado, elas vêm com outro tipo de outra bagagem, não é? Sem dúvida. E fazer de conta que não existe, não é acolher, não é? Não é incluir, não é? Por exemplo, agora conheço essa realidade por causa de ser habitante dos Arcos de Valdevez e a minha filha frequenta a escola sede de Arcos de Valdevez no 2º ano e por acaso eles neste momento estão a trabalhar num projeto que acho lindíssimo. Todos os meses os professores e as turmas trabalham um país, ou seja, o país referente aos meninos que vieram dessas terras, ou seja, um mês é a Colômbia, outras vezes é a Venezuela, o Canadá, Angola, e eles vão à biblioteca, investigam acerca desse país, fazem um trabalho e depois no fim convidam os pais, aqueles que puderem, ir à escola apresentar a sua cultura, o seu país, as comidas típicas. E os miúdos ficam fascinados. Claro. Não são os miúdos desses países. As crianças que vêm ficam felizes, sentem-se acolhidas e incluídas. E as que estão cá aprendem outras culturas. Exatamente. E os próprios profissionais também. Sim, lá está, porque, não é? Os próprios profissionais reconhecem ali outras vivências e passam a lidar com aquelas crianças também tendo em consideração isso, não é? É verdade. E é cada vez mais importante porque cada vez mais é a nossa realidade. Assim, antigamente o povo português era o povo que saía à procura das condições de vida e eles fazem o mesmo. Exatamente. Hoje em dia somos nós o porto de abrigo para muitas pessoas que infelizmente estão a fugir de diferentes contextos, seja guerra, seja problemas sociais, nos seus países de origem. E é importantíssimo. E acho que sim.
não sei se existem campanhas ou se tem esta informação, por exemplo, de iniciativas que tivessem sido feitas. Eu agora falei de uma, né, assim, muito pequenina, mas que funciona lindamente. Se existem este tipo de campanhas que sejam eficazes e que trabalhem de facto afincadamente para que cada vez mais as pessoas sejam incluídas e em todo o prisma que a inclusão significa, não é? Não sei se existem estas campanhas, a nível escolar sei que existem, a nível da escola profissional. A nível escolar existem certamente, não é? Eu, a nível da minha escola, noto muito o trabalho a nível da literatura, não é? Procurar outros autores dos países de onde vêm, pronto. Por exemplo, é um exemplo, entre outros. Também a nível de uma disciplina que eles têm, que é a integração. Normalmente eles trabalham também de onde vem, não é? A freguesia de onde vem, portanto aí também vão buscar, pronto. A nível do país também existem programas, estou-me a lembrar do programa, não é incluir, mas tem um nome muito parecido com esse, portanto um programa, normalmente ficam ali por Lisboa. Pronto, quem acaba por usufruir desses também ainda não falamos disto. Dessas verbas fica ali muito por Lisboa. Com certeza que também tem muitos problemas a resolver e pronto, a esse nível. Lá está, nem todos os recursos chegam a todo o país, não é? Claro, sim, exatamente. Sim. Pronto, mas existem programas a nível nacional também que abordam. Eu acho que é mais numa vertente social, se calhar aí, não é? Pronto, é uma vertente social. Sim, e a Lúcia disse agora, provavelmente os recursos não chegam muitas vezes a estas zonas mais interiores do país, mas acho que provavelmente seja uma das zonas onde seja mais necessário. Porquê? A experiência que eu tenho em contexto, por exemplo, da escola, não é? Estas pessoas que vêm de outras realidades procuram sempre fugir das grandes cidades. Sim. Exatamente, porque conseguem encontrar outro tipo de realidade, um bocado se calhar mais fácil em termos de serem incluídas. E cada vez mais é necessário também que estes recursos cheguem ao interior, que não fiquem só nas grandes cidades, porque é cada vez mais necessário que existam oportunidades também aqui para as pessoas que precisam e que querem vir para um território um bocadinho mais pequeno, onde consigam ter oportunidades, exatamente, e que seja muito mais fácil. E a qualidade de vida que procuram. E a qualidade de vida que procuram, exatamente. O programa chama-se Programa Escolhas, agora já me veio à memória. O Programa Escolhas, e penso que no início foi muito virado para as minorias, nomeadamente os ciganos, pronto. Sei que, entretanto, foram aprovando outros projetos, porque lá está, surgiram outras minorias, não é? Exatamente. E tiveram que se adaptar, mas pronto, efetivamente, não sei, também tem os problemas deles, não é? Nas grandes cidades, e admito que sim, e que possam as verbas não chegar realmente a todo lado. São mais crianças, nós sabemos que são mais crianças, mas não é que... Porque também há crianças e também precisam de necessidade de ser redistribuído, não é? Sem dúvida. Outro aspecto que eu acho, pronto, não sei se faz sentido introduzi-lo aqui, mas nós tivemos um projeto aqui no Alto Minho com a Academia do Minho, penso eu, com o projeto Mutantes, e agora estou a falar de Ponta Barca, que tivemos uma turma só de rapazes, que era de eletrónica, que esteve envolvido, e tínhamos também meninos com necessidades. E, portanto, era trabalhada a questão da cultura, mas essencialmente a questão das expressões, o canto, o teatro, o movimento, e eu senti que isso foi muito importante, não só para a inclusão na turma, não é? Porque depois, obviamente, que não é uma atividade que eles estejam habituados a fazer, e portanto havia sempre aquelas parvoíces de não vou fazer isto, que isto tudo rapazes, não é? Exatamente. Mas portanto desconstruíram-se ali alguns mitos, mas também porque é um bom meio de incluir depois da escola, não é?
se os conseguirmos colocar em atividades sociais que depois tenham continuidade, é um bom meio de os ter acompanhados, não é? Porque o que eu sinto é que muitas das vezes, depois da escola, falta esse acompanhamento, não é? A nível de inclusão. Sim. Pronto. E enquanto que nós, quando eles estão na escola, têm os professores, têm os psicólogos, têm os funcionários. Falado há pouco tempo, não é? Falta depois aquela parte da comunidade que já não interfere tanto na educação, na escola, que a escola lá está, fica para trás e eles depois vão à procura do trabalho. E como não há nada depois disso, não é? Uma boa forma realmente de os ter acompanhados seria através dessas atividades mais sociais, não é? O rancho, pronto, neste caso era o teatro, associações, nas associações, dinamizar atividades. Exatamente. Sim. Em grupos que ajudem de facto a comunidade, por exemplo, a Lúcia nesta vertente de alar, não é? Também desta associação que ajuda os animais, porque não? Voluntária, por acaso, durante as férias, seja de verão, seja de Natal e por aí fora, nós costumamos receber várias associações de pessoas com deficiência ou ATLs de diversos tipos de faixas etárias, que costumamos recebê-los lá, porque lá está, é uma realidade diferente e eles gostam, porque lá está, gostam de ver os cãezinhos e os gatinhos e é muito importante também incluí-los nisso. Acho que sim. E se calhar ali também encontram, porque não, uma forma de vir a querer fazer parte destas associações e porque não encontrar ali um nicho de trabalho. Quem sabe, não é? Assim, eu acho importante nisto tudo, nós que estamos a falar deste tema da inclusão, eu acho que o mais importante é pensar sempre fora da caixa. Sim. Assim, tentar fugir aquilo que está estipulado, não é? Sim. Pronto, que é o que é, porque assim foi ensinado e estas são as regras, mas eu acho que cada vez mais a sociedade e o mundo está a mostrar que nós temos que ser cada vez mais dinâmicos e cada vez mais pensar solidários e cada vez mais pensar fora da caixa. Sim. Porque as sociedades de facto estão a mudar e com uma rapidez. E mente aberta, temos que ser muito a mente aberta. Exatamente, é isso. Para conseguir juntarmos estes conceitos todos e depois envolver não só os professores, mas também as crianças, envolver os pais e fazer disto o tema da comunidade e que isto seja cada vez menos um tema. Eu acho que isto é importante, eu acho que é muito importante isto. Se nós estamos aqui hoje sentados a falar de inclusão, é porque ainda é necessário falar dela. E acho que é isto o que deve mudar, no fundo. Eu penso que ainda vai durar alguns anos, até umas décadas, mas aos bocadinhos nós vamos lá. Exatamente, mas de tanto que nós batalharmos e exatamente, é isso. Não sei se querem deixar uma reflexão para fecharmos agora o nosso podcast, que acho que foi tão rico e com partilhas tão interessantes. Celeste, Lúcia? Assim, nós não falámos das acessibilidades, lá está. Sim. E dos espaços onde eles se movimentam, mas também são importantes. O saber situar-se ou ter onde se refugiar. Estou-me a lembrar, por exemplo, muitas escolas têm as hortas ou têm os jardins temáticos e isso são espaços físicos, não é? Ou têm, por exemplo, aqueles sofás ou cadeiras basculantes. Pronto, portanto, adaptações ao espaço e aos equipamentos. Desculpa, Celeste, agora que falas disso, acho que é a escola de Freixo, que também teve um projeto piloto, precisamente de mobiliário, que fala disto, de inclusão para as crianças mais hiperativas, eles poderem descarregar ali, exemplo, se há crianças que não gostam de escola, mas, por exemplo, gostam da horta, porque já, se calhar, foram habituados desde criança e têm os seus animais e gostam dessas coisas. Lá está, por exemplo, a horta. A maior parte das escolas hoje em dia tem hortas. E há sempre lá um projeto com vários professores que eles vão lá, plantam os seus legumes, depois vão colher os seus legumes e isso é muito importante. Primeiro porque é de lá que vem a nossa comida, não é? E é o contacto com a terra, com a natureza. É o contacto com a terra e com a natureza. Por isso acho que é mesmo muito importante eles fazerem este tipo de atividades. Eu acho que isso é que é a verdadeira inclusão.
Nós, por acaso, e procurar o que é que eles gostam realmente. Sim. Nós, por acaso, somos beneficiados neste aspecto, porque como somos uma escola profissional, temos diferentes áreas profissionais. Exatamente. E eles têm a oportunidade, se quiserem, não é? Se for também ao encontro do interesse deles, experimentar a parte da eletrónica, ou experimentar a parte da cozinha, ou experimentar a parte do bar, etc. Nós temos essa possibilidade de lhes facultar isso, não é? Mas outras escolas, não tendo, também têm estes espaços, lá está, estas vertentes que são importantes. E às vezes são coisas pequenas, nem precisa de ser uma cadeira ou um banco XPTO, basta um elástico na cadeira para esses meninos mais irrequietos, por exemplo. Eu vejo na escola onde eu estou, todas as semanas, há lá assim uma mesinha em que há um grupo de alunos, eu não sei se eles fazem parte de um grupo, se é uma turma, que fazem crepes, bolos, vendem, porquê? Porque sentem que lá está o gosto pela cozinha, não é? Da culinária, e lá estamos a incluir. Sim. E estamos a ir ao encontro do que eles realmente gostam, e isso é que é importante. Sim. Não é? Nem todos gostam da escola, nem todos gostam do sistema educativo como está, mas gostam de cozinhar, gostam da horta, gostam de fazer, gostam de ler, gostam de ir à biblioteca, e temos que ir à procura disso. E que saibam que nesses gostos e naquilo que eles gostam e procuram, podem ter um espaço. Sim. Assim, E nesse sentido, agora concluindo, se calhar eu acho que o que falta ainda às escolas é flexibilidade. Porque é nesta flexibilidade de se adaptar aos alunos e dos alunos se adaptarem às exigências da escola, porque a escola também tem que ter exigências, não é? Que eu acho que a situação acontece, não é? Que o desenvolvimento acontece e que o bem-estar também acontece. É verdade. E pronto, eu acho que é mesmo esta questão da flexibilidade que está o futuro, não é? Que precisamos, no âmbito da inclusão. Exatamente, precisamos. E é isso, no fundo, aquilo que precisamos, de flexibilidade, de compreensão e de vivermos numa sociedade e conseguirmos, se calhar, de uma forma utópica, nós falávamos fora, sim. Desculpem, fora de câmara disto, mas acho que sim, acho que é possível, é uma tarefa enorme, sim. Mas acho que sim, que aos poucos vamos conseguir. Obrigada, Celeste, obrigada, Lúcia, por nos acompanharem, obrigada a vocês também por terem estado desse lado nesta conversa que esperamos tenha sido agradável. Nós encontramos-nos num próximo capítulo do podcast da Previforma. Até lá, fiquem bem. Obrigada.